Bom dia, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, né, trazendo uma reflexão sobre o livro de Jó, né, que nós estamos estudando na nossa revista, né, a Compromisso, os livros poéticos, né, e tem sido realmente uma bênção. Eu digo para vocês que eu tenho refletido muito na história de Jó, tá? Na sua conduta, na sua postura, e tem sido para mim muito gratificante. Eu espero também que para os irmãos também esteja sendo gratificante, que você possa aprender com a história de Jó, né, em suas atitudes e tudo que acontece, né? O irmão Gemilson já deu a primeira parte. Nós estamos hoje na quarta aula. Nós vamos falar sobre nós vamos estar falando sobre a conduta, né, de Jó em relação à sua retidão, né, retidão ao Senhor, né? Então Jó ele continua firme em sua retidão, né, ao Senhor, diante dos questionamentos, diante das acusações, né? Jó ele permaneceu firme, né, na sua postura, e essa tem que ser a nossa postura como cristãos, amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade de estar trazendo a Deus essa reflexão, esse estudo para a classe dos homens, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, que possamos aprender um pouco mais do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, antes de entrar propriamente dito na lição, eu estava pensando esses dias qual a razão de nós estudarmos, né, a lição. Por qual razão nós estamos querendo aprender mais da Bíblia Sagrada? Se não para obter conhecimentos e poder trazer para a nossa vida particular, né, procurar pôr em prática esses ensinamentos que nós estamos tendo, tá? O aprendizado. Então, se nós estamos buscando conhecimento, nós temos que colocar esses conhecimentos em prática. Nós precisamos colocar o que nós estamos aprendendo, tá? O que nós estamos vendo, precisamos colocar isso em prática, ok, irmãos? Então, senão não tem sentido de nós estarmos buscando conhecimento, né? Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é para nós a nossa bússola, né? É para chegarmos a um determinado lugar. E os textos sagrados, eles nos trazem as informações necessárias para que nós possamos, então, viver de acordo com os princípios de Deus, que Deus estabeleceu, né? Conforme esses princípios que estão contidos na Bíblia Sagrada, né? Que deve ser o nosso livro a nossa regra de fé, a nossa regra de conduta, né? E aqui estão os princípios, irmãos. Mas não adianta simplesmente ler. Nós temos que ler e trazer isso para dentro de nós, né? Para dentro da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa consciência, para que possamos fazer o que é certo, para que não venhamos entristecer o Senhor e também não venhamos cometer pecados, né? Então é necessário, irmão, que não somente nós venhamos ler, mas que venhamos permitir, veja bem, permitir que esses ensinos, essas leituras, as lições, tanto da Bíblia, né, quanto das revistas, onde nós estamos adquirindo conhecimentos, ela possa trazer mudanças, não é? Porque senão não tem sentido, como eu falei agora há pouco. Então nós precisamos permitir que o aprendizado, né, da palavra do Senhor que nós estamos tendo, ele venha produzir em nós mudanças, ok, irmãos? Então,
Dentro dessas mudanças, a gente precisa entender uma coisa. Nós estamos em constante lutas espirituais. Constantes lutas espirituais, né? E Jó é uma prova disso, tá certo? E as lutas, elas vêm justamente de onde nós menos esperamos, irmãos. Menos esperamos é onde surgem os grandes problemas. Por exemplo, a mulher de Jó, né? Ela foi uma que bem próxima dele se levantou e deu aquela palavra muito dura para ele, né? Então, nós como filhos de Deus, nós precisamos ter a convicção, tá? Quanto ao nosso procedimento, né? Ter a convicção do que nós estamos fazendo, de como estamos fazendo, se estamos dentro dos princípios da palavra do Senhor, se nós estamos como servos de Deus, estamos dando um bom testemunho, estamos zelando pelo a nossa conduta perante os homens para não entristecer Deus. E eu confesso para vocês, irmãos, não é fácil. E nós precisamos então entender isso e buscar praticar isso, ok? Então, já entrando na nossa lição, fazendo essa pequena introdução, Jó, ele no capítulo 27, ele vai defender, né, a conduta dele perante o Senhor, né? A conduta dele com o Senhor perante os seus amigos, perdão, tá? Então, o título da lição é Jó continua firme em sua retidão ao Senhor, tá certo? Mas por que ele continuou firme? Porque ele tinha convicção, tá? Os amigos tentaram trazer para Jó acusações, colocando Jó à prova. Jó já estava passando pelo momento difícil da enfermidade, perdeu tudo que tinha, e vem os amigos, né, trazendo palavras de confronto para que Jó pudesse, então, aceitar, vamos dizer assim, né, que ele estava errado, que ele tinha sido o causador de tudo aquilo, tá certo? E ao estudarmos, nós estamos observando que, na verdade, não foi bem assim, né? Teve um porquê, com certeza, teve uma justificativa, mas Jó, aqui no capítulo 27, ele rebate as acusações dos seus amigos, né? E ele então confirma essa retidão dele ao Senhor perante os seus acusadores. E o texto que nós vamos ler está em Jó capítulo 27, versos de 2 a 5, que diz o seguinte: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Versículo 3: Enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Olha que maravilha, irmãos. Jó, ele mostra aqui uma tomada de decisão, né? Jó, ele decide como ele vai viver na presença de Deus perante os seus amigos. Então, ele diz que enquanto vida ele estiver, ele terá uma conduta que vai agradar a Deus, ok? E eu queria falar justamente sobre isso. Qual deve ser o perfil de um homem de Deus? Não é? Dentro dos versículos que nós lemos, eu queria trabalhar 3 pontos, tá? E o primeiro ponto é justamente sobre a justiça. No versículo 4 nós lemos que Jó, ele decidiu ser justo, quando ele diz: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus dos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça. Veja que interessante, irmãos. O homem, ele é capaz de decidir sobre a sua conduta diante de uma situação, né? Jó, ele diz que enquanto vida ele tiver, ele jamais praticará a injustiça. A justiça é uma das características de Deus. Deus, ele é justo,
não é? Deus, ele é justiça. E ele se agrada com o justo, e da mesma maneira que ele se agrada do justo, Deus, ele abomina a injustiça. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque nós sabemos que foi que o pecado trouxe consequências para o homem, né? E a nossa carne é muito falha, muito voltada para o lado negativo, né? Para fazer a coisa errada, tá? Então Deus, ele é um Deus justo, que jamais é, ele vai operar aonde não há justiça, né? E aqui eu quero fazer um adendo rapidamente de pessoas que fazem campanhas de oração, pessoas que vão na igreja pedir oração por uma causa, né, por uma situação, muitas das vezes até voltada para a justiça do homem, né, ou para ganhar uma causa, né, de uns determinados valores de empresas, enfim, né? Mas a vida daquela pessoa, ela não é uma vida justa, né? A atitude dela diante do que foi feito não foi justo. E às vezes as pessoas pensam que por ser cristão, ele pode, diante de um problema desse, chegar para Deus e pedir que Deus entre com justiça, sendo ele injusto. Então, não cabe, né, isso perante Deus. Deus, ele abomina a injustiça. Então, se nós estamos errados na história, nós não temos como chegar diante de Deus, né, e dizer: Deus, elimina a minha colheita, porque nós vamos ter uma consequência da nossa injustiça. Então Deus, ele abomina a injustiça, porque Deus, ele é justo. Veja que o pecado nos torna impuro, tá? O pecado, ele torna o homem impuro, injustos e separados de Deus, né? Romanos vai falar muito bem sobre isso. Romanos 3:23, Romanos 6:23, né? Mas também Romanos 8:1 diz que nós somos, né, que nós somos novos seres, que nós estamos vivendo um novo momento, né? Já não há mais acusações, já não há mais situações que venham nos denegrir, desde que nós estejamos vivendo com a justiça. Eu quero ler para os irmãos o que está em Romanos 8:1, né? Que diz o seguinte: Romanos 8, versos 1, vai falar o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, para aqueles que estão vivendo debaixo da sombra do Senhor Jesus, escondido atrás da cruz de Cristo, não há mais condenação. Mas nós precisamos entender que isso não nos dá o direito de andarmos em justiça. Precisamos procurar, assim como Jó, viver a justiça, ok? Então, mas todo aquele que acredita no sacrifício de Jesus e o aceita como Senhor e Salvador é justificado e recebe a justiça de Jesus. Lembrando mais uma vez, não devemos fazer disto, né, buscando brechas para praticar atos injustos, achando que Deus passará a mão sobre a nossa injustiça. Não vai, tá certo, irmãos? Mesmo sendo servos, mesmo sendo homens, pastores, enfim, mesmo sendo uma pessoa que já entregou a vida para o Senhor Jesus, nós precisamos deixar que a mudança ocorra na nossa vida, tá bom? Em 1 Pedro 2:24 diz o seguinte: ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, Jesus, né, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós fomos sarados ou curados. Então, observe, nós precisamos morrer para essa natureza, né? Essa velha natureza. Precisamos morrer para esse velho homem e vivermos o novo de Deus. Em Romanos 5:19 diz: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, Adão, assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos, tá certo? E em Provérbios 14:34 vai dizer que a justiça, ela engrandece uma nação. A justiça
engrandece a uma nação. Por quê? Porque aonde há justiça, há Deus. Aonde há justiça, Deus abençoa. Aonde há a justiça, Deus ele intervém. Deus ele entra, né, ele entra na causa, porque Deus ele é justo. Deus ele é do lado da justiça. Mas o contrário disso também é verdadeiro, que a continuação do provérbio vai dizer: mas o pecado é a vergonha para qualquer povo. Certo, irmãos? Então, Jó decidiu ser justo, e por ser justo, ele passou por todos os seus problemas, toda a sua enfermidade. Ele aceitou de uma maneira tal reconhecer a soberania de Deus sobre a vida dele. Deus dá, Deus tira. Nu eu vim ao mundo e nu eu sairei dele. Foi a resposta dele para a mulher, né? E para tantos outros que foram falar com ele. Veja que ele disse para a mulher dele: mulher, será que Deus nos deu tantas coisas boas, não nos daria também as coisas ruins? Ou seja, reconhecendo a soberania de Deus diante de todas as coisas. Tá certo, irmãos? Então, nós precisamos entender isso. Deus ele é justo e eu e você precisamos viver a justiça de Deus. O segundo perfil é sobre a verdade. O Jó decidiu falar somente a verdade. Os seus amigos tentaram pegar Jó na palavra, pegar Jó na conduta, pegar Jó, né, nas entrelinhas da sua história de vida. Mas a Bíblia diz, lá no primeiro versículo de Jó, no capítulo de Jó, perdão, ele vai dizer que Jó, ele era um homem que sacrificava a Deus pelas madrugadas. Jó, capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Olha que maravilha! Santificava. Chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim Jó fazia todos os dias, a ponto de Deus reconhecer Jó como um homem íntegro, um homem fiel a ele. No versículo 8 ele vai dizer: porque ainda o Senhor, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semente a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Então observe que Jó, ele era um homem que tinha uma conduta, né? E ele decidiu falar a verdade. No versículo 4 ele diz: nem a minha língua pronunciará engano, ou seja, mentira, né? Em outras versões está a mentira no verso 4. Deus ele abomina a mentira. Eu costumo dizer que a mentira ela não é órfã, ela tem um pai, né? E o pai, conforme João 8,44, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, é o diabo. Então Deus abomina a mentira e por isso Deus não suporta a presença de mentirosos. Ou seja, nós precisamos rever nossos conceitos como servos de Deus, né? Não podemos viver na prática da mentira, ainda que tenhamos consequências, ainda que nós tenhamos prejuízos, nós precisamos falar a verdade, ok? Então, os inimigos de Deus é descrito na Bíblia como o inimigo de Deus é descrito na Bíblia como o pai da mentira. Sabemos também que Jesus ele se apresenta como a verdade, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, a verdade quem é? Jesus Cristo. Então, Jesus é a verdade. Se eu estou com Jesus, eu preciso também praticar a verdade. Então, o povo de Deus, ele deve ser conhecido como um povo que vive na verdade e pela verdade. Portanto, devemos fugir da mentira e não compactuar com os mentirosos. Irmãos, nós estamos numa luta diária, constante. E nós precisamos rever nossos conceitos. Como eu falei no início,
se eu ouvir isso, se eu estudar essa lição e não trazer isso para a minha vida, para que haja mudança na minha vida, no meu comportamento externo, no meu comportamento dentro do meu lar, com a minha esposa, com os meus filhos, na empresa que eu trabalho, na faculdade onde eu estudo, no meio social onde eu estou inserido, se eu não permitir mudanças, irmãos, com essas palavras, de nada vai adiantar. Ou seja, se eu pratico a mentira, eu preciso deixar e preciso falar somente a verdade, como um homem de Deus, ok? Então devemos fugir, perdão, da mentira e não compactuarmos com os mentirosos no seio da nossa igreja, aonde nós estivermos, irmãos. Cada um precisa fazer a sua parte. Nós não temos que dizer, o fulano está mentindo, o ciclano mentiu. Não. Faça a sua parte. Eu, Jorge, vou fazer a minha parte. Eu vou procurar ser uma pessoa justa e uma pessoa que fala a verdade. Ok? Em Provérbios 12, 22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Você quer que o Senhor se deleite com você? Você quer que o Senhor se alegre da sua conduta? Você quer que o Senhor ele seja que ele fique alegre em olhar para você e ver em você uma conduta de um filho verdadeiro dele? Então pratique a verdade, ok? Porque a Bíblia diz que ele se deleita com os que falam a verdade. E nós temos que entender uma coisa: são as pequenas coisas, irmãos. Alguém liga para você, você diz, diga que eu não estou, está faltando com a verdade. Alguém, você tem um desvio na sua casa de energia, de água, né, de internet, de telefone, enfim. Também isso é errado, nós temos que corrigir isso, tem que tirar do nosso meio, né? Se nós temos, por exemplo, você sai de casa para um lugar e chega, você desvia o caminho, quando você volta, alguém pergunta onde você foi, você diz, só fui em tal lugar e tal, então você esconde, você deixa de falar realmente a verdade. Então, irmãos, vamos criar o hábito de falarmos a verdade, porque Deus se deleita com os que falam a verdade, ok? Por exemplo, na tua empresa, você preenche relatórios e esse relatório você tem que prestar conta de algo e você está adulterando relatórios em benefício próprio. Não faça isso, porque Deus ele odeia quem pratica esse tipo de coisa, tá bom? Não queira estar debaixo da mão poderosa de Deus, no sentido de que Deus ele não vai, né, compactuar com o erro, irmão, e vai ter consequências das nossas atitudes erradas, tá bom? Colossenses 3, 19 e 10 diz: não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E aqui eu quero abrir mais um parênteses para dizer o seguinte: há muitos de nós, e muitas das vezes eu mesmo, nos pegamos na prática do velho homem. E nós temos que observar isso. Às vezes é numa piada, numa brincadeira, é num gesto, né? Numa colocação, né, de palavras, é numa atitude nossa e nós estamos sendo observados 24 horas, irmãos. Né? Se o diabo fosse o Satanás fosse diante do Senhor e o Senhor perguntasse: tu tens observado meu servo Jorge? Qual seria a resposta do diabo, né? Qual seria ali, então, será que nós íamos chegar pelo menos dizer, não, ele tem buscado, tem feito isso ou aquilo, ou ele ia dizer, aquele ali já não tem mais jeito. Então nós temos que ter muito cuidado em relação às nossas condutas, falemos o que é verdadeiro. Em Efésios 4:25, a Bíblia diz: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira. Olha só, abandonar a mentira, ou seja, a mentira ela está na vida de muitos cristãos como uma mochila, né? Tá nas costas, você carrega essa mentira para todos os lados. É um desvio de conduta, né? Um trabalho onde você sabe que você tem que fazer o que é certo, você está fazendo o que é errado, você sabe que pela lei dos homens você tem que andar dessa forma, tem que ter, né, tá dentro dos critérios, tem que ter ética. Irmãos, se nós tivermos ética, nós andaremos, né, conforme
temos que andar como seres humanos e como filhos de Deus, principalmente ao conhecermos a Bíblia, a palavra do Senhor. Entenda uma coisa, a pior coisa é, não sei se já aconteceu com você isso, você está com um carro irregular e ter que ficar fugindo de blitz, não é verdade? E isso é horrível, irmãos, né? E às vezes a gente pratica isso, né? Eu conversando com uma pessoa um dia desses, em relação ele faz trabalhos, né, de condução, né, trabalhos de transporte de passageiro, e ele disse: olha, eu precisei me legalizar para fugir da ilegalidade. Então, irmãos, são brechas que o diabo ele encontra, e nós temos que fechar, tapar todas essas brechas. Às vezes a pessoa, como eu falei agora há pouco, tem tá apertada a situação e ele, vou fazer só um desvio aqui na minha casa que não tem problema. Tem, irmãos, tem consequência. Ou nós cremos no Deus que servimos, ou não cremos, ok? Então, nós precisamos nos revestir desse novo homem, desse novo ser. E em Efésios 4:25 diz: portanto, abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo. E o último é integridade, né? No verso 5, Jó diz: até que eu expire, ou seja, até que eu morra, nunca afastarei de mim a minha integridade, né? E o que é ser íntegro? Íntegro é ser completo, né, na sua totalidade. Ser íntegro é uma qualidade de quem não se deixa corromper, que age com honestidade, né? Ou seja, é uma pessoa honesta. Então Jó, ele disse: olha, até que eu morra, né? Em toda a minha vida eu serei íntegro, né? E essa um perfil de um homem de Deus. O homem de Deus precisa ser íntegro, precisa ser justo, precisa falar a verdade e precisa ter integridade nas suas atitudes, certo? Provérbio 10:9 diz: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue vereda tortuosa será descoberto. Então, a Bíblia já está dando um alerta. Você quer ser envergonhado? Você quer ser desmascarado? Você quer ser exposto? Né? Quer ir para o outdoor, quer ir para o telão? Né? Quer que as suas condutas que faz, né, aonde ninguém está vendo, né, que essas condutas sejam trazidas para um todo, para que todo mundo conheça quem você é? Irmão, não queira isso. Procure, de fato, viver com segurança, ou seja, seja íntegro nas suas atitudes, nas suas condutas, ok? Provérbios 28:6 diz: melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Olha que legal, né? Então, Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E por último, ele fala em 2 Coríntios 8:21, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos do homem. Então, em Colossenses 3:23, Paulo vai dizer: façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. E em 2 Coríntios ele já vai falar: façam não somente aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu faço o que é correto, honesto, perante os olhos dos homens, eu estou glorificando a Deus com a minha atitude, né? E aí Deus, ele se alegra disso. E as bênçãos do Senhor recaem sobre as nossas vidas quando fazemos isso. Não porque merecemos, mas porque Deus é justo. Deus, ele fará chover sobre as nossas vidas, né, bênçãos espirituais, não gotas, mas bênçãos espirituais, quando, na medida em que ele decidir, porque ele é soberano, e também quando ele ver que eu e você, nós confiamos nele, acreditamos nele, e nós temos então procurado ter uma vida justa, né, ser justo, sermos verdadeiros e sermos íntegros. Isso deve ser a vida do homem de Deus. Então Jó, ele tinha essas qualidades, esse perfil, né? E ele pôde então rebater as acusações dos seus amigos, porque ele sabia da convicção, né? Ele tinha convicção quanto à sua conduta, sua convicção perante, né, perante Deus, né, e perante os homens. Jó sabia
né, a vida que ele estava levando e o que ele estava fazendo. Então, irmãos, a minha palavra aqui para encerrar é que nós possamos, assim como Jó, né, estarmos dispostos a viver essa declaração de fidelidade e reconhecermos a soberania do Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe, que possamos meditar nessa palavra. E aqui vai um pedido do seu irmãozinho: compartilhe esse vídeo, né? Fale para os outros irmãos que nós estamos tendo essas aulas online, que nós estamos fazendo esse esforço, né? Eu e o irmão Gemilson, para gravar as aulas. Tem sido uma bênção para mim, para ele também, acredito para outros homens também. Então compartilhe, né? Convide, mostre, ajude e vamos avançando, irmãos. Muito em breve vamos estar juntos novamente, né? Mas enquanto estivermos em quarentena, né, que Deus nos dê instrumentos para estarmos em comunhão, ainda que seja através da internet, que assim será, porque Deus é soberano, amém? Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, os seus projetos, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você, e que você seja um homem justo, um homem que fala a verdade e um homem íntegro, e Deus o abençoará. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.